Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Mais um dia para gravar vídeo para você e para mim também, porque eu também assisto meus vídeos, não é mesmo? Gente, hoje é uma palavra abençoada que o Senhor trouxe para mim e para você, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus já falou comigo e com certeza vai falar com você. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim: nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em Ti, ó Senhor nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas as coisas. Pusemos a nossa esperança em Ti, ó Senhor nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas as coisas. E parando para estudar este versículo, eu destaquei 3 pontos aqui que eu quero falar com vocês e abordar, que o Senhor foi ministrando ao meu coração. Primeiro aqui eles falam, pusemos a nossa esperança em Ti. O que acontece? Israel, se a gente parar para pensar, a gente lê livros da palavra do Senhor e a gente pensa, nossa, Israel era um povo que era desobediente, que era muitas das vezes incrédulo, era um povo que pecava contra o Senhor e era um povo que viu tantas maravilhas, tantos milagres, que não tinha como eles terem o comportamento que eles tinham. E aí a gente acaba pecando e olhando para eles, julgando de uma maneira como se eles fossem completamente errados e a gente hoje em dia fosse completamente diferente e não tivesse comportamentos que eles tiveram. E o que acontece? Primeira coisa que eu quero destacar antes da gente entrar na esperança, é em colocar a esperança no Senhor. Primeiro, a gente tem momentos de desobediência. Aqui o Senhor ele tratava com Israel, com a nação, que eles deveriam seguir os seus mandamentos e aquilo que o Senhor estava colocando diante deles. E assim como o Senhor fez com Israel e faz, ele faz com todo mundo. O Senhor está constantemente procurando com o homem ter um relacionamento, procurando estabelecer e fazer com que o homem só o adore, não seja escravo de deuses e escravo do inimigo, sabe? Então, o que acontece? Israel, eles tinham essa desobediência, essa inclinação para adorar os deuses, essa incredulidade muitas das vezes, mas a gente, como Israel, a gente também tem algumas vezes, ou se não falar quase todas as vezes, esses momentos. E eu quero destacar aqui também que mesmo que a gente tenha esses momentos, é possível sim a gente se arrepender, voltar para o Senhor e a gente colocar a nossa esperança no Senhor. Se você parar para ler lá no versículo, ainda no capítulo 14 de Jeremias, lá no versículo 20, o povo diz assim: ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra Ti. Então o povo ele começa ali a reconhecer que eles pecaram contra o Senhor e eles começam a caminhar no arrependimento. Então isso é muito necessário na caminhada cristã. A gente reconhecer que a gente peca contra o Senhor todos os dias, confessar o pecado e ter mudança de comportamento. No vídeo anterior, que eu postei na semana passada, eu falo, e o Senhor fala através da sua palavra, de deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a gente a servir ao Senhor. E o pecado é uma coisa que atrapalha a gente a servir ao Senhor. E todos os dias a gente precisa ter uma vida de renúncia e deixar de lado aquilo que nos atrapalha. Então a gente precisa ter uma vida em que a gente tenha consciência do nosso pecado e fazer como Israel: Senhor, contra Ti eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. Não é você só ir na tua oração e falar: Senhor, perdoa por todos os meus pecados. Não. Senhor, perdoa porque hoje eu fui invejosa. Senhor, me perdoa porque hoje eu falei teu nome em vão. Me perdoa porque eu não confiei no Senhor em determinada situação. Me perdoa porque eu falei o que eu não deveria ter falado em determinada situação. Eu machuquei alguém com as minhas palavras. Então a gente tem que se colocar diante do Senhor
mostrando que a gente pecou, reconhecendo o nosso pecado e se arrependendo. E aí Israel, depois que eles confessam, que eles falam isso, eles falam dos ídolos que eles adoravam e que agora eles estavam colocando a sua esperança aonde? No Senhor. E é isso que tem que acontecer conosco. A gente precisa colocar a nossa esperança não no governo que a gente está tendo, não nas pessoas que estão na nossa volta, não na nossa conta financeira, na nossa conta que às vezes está cheia ou não. A gente não pode colocar a nossa confiança no nosso trabalho, confiança nas pessoas que nos prometem coisas. Então a gente não pode colocar a nossa esperança e a nossa confiança, a nossa fé naquilo que tem possibilidade de dar errado, aquilo que não vai suprir a nossa necessidade, aquilo que não tem o poder para fazer com que as coisas aconteçam. O único que a gente tem que colocar a nossa esperança é como o povo fez, em Deus. Colocamos a nossa esperança diante de Ti, em Ti. Aqueles dizem, colocamos a nossa esperança em Ti. A nossa esperança não está mais colocada nos ídolos. A nossa esperança não está mais colocada nos nossos ouros, nos nossos bens, não está mais colocada no meu cônjuge, na minha família, na herança de pai, de mãe, de família. Não, a nossa esperança está em Ti. E é isso que a gente tem que falar para o Senhor. Minha esperança está em Ti. Thaís, mas eu estou vivendo um caos na minha vida. Ah, meu irmão, eu quero te dizer que eu te entendo. Eu te entendo porque eu tenho vivido muitas lutas que as pessoas não fazem noção. E a maior dessas lutas tem sido na minha mente. É uma guerra constante, sabe? Mas eu tenho colocado a minha esperança no Senhor. Sabe? É no Senhor que eu tenho colocado a minha esperança. E a esperança, quando eu coloco ela no Senhor, ela não vai ser frustrada. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ainda que eu e você não entenda. Então a gente precisa colocar em primeiro lugar a nossa esperança não em nada deste mundo, não nas pessoas, mas no Senhor, porque Ele é o único que não vai decepcionar quando a gente colocar a nossa esperança nele. Mas eu também quero ressaltar que às vezes você vai colocar a esperança no Senhor esperando que Deus faça a sua vontade. E aí quando o Senhor não faz a sua vontade, você se frustra. Só que eu quero te dizer, não se frustre quando o Senhor te dizer não. Não se frustre quando algo que você planeja não sair exatamente como você quer. Porque as coisas não é como a gente quer, é como o Senhor quer. E muitas das vezes a gente não entende a vontade do Senhor naquele momento. E a gente entende daqui uns anos lá na frente, sabe? Então a gente não pode ser negligente, filhos mimados, de que quando o Senhor não faz conforme a nossa vontade, a gente se frustre e a gente tire a nossa confiança do Senhor, achando que não vale a pena colocar a confiança nele. O único ser que faz todas as suas vontades para te mimar e para te prender é o diabo. Mas o Senhor não, o Senhor ele vai te corrigir quando for necessário, ele vai permitir você passar por algumas pelejas para te amadurecer, para você ser mais forte, e daí por diante ele vai dizer não quando você precisar de um não, para te livrar, para te guardar, para te proteger. Então você precisa colocar a sua esperança no Senhor, independente se o Senhor vai fazer aquilo que você quer ou não. A sua esperança no Senhor, ela precisa ser firme, independente da decisão que o Senhor tome. Ainda que ele te diga não, ele vai continuar sendo bom, sendo justo, tendo a melhor vontade do mundo, perfeita, agradável. Então, não deixe de colocar a sua esperança no Senhor, porque Ele não tem feito aquilo que você quer ou aquilo que você espera. Porque o Senhor não está para te agradar e te mimar em todos os momentos. Não, o Senhor está para te fazer crescer, amadurecer. Entende? Tá para te livrar, para te guardar. E o Senhor vê o amanhã. Eu e você não vemos o amanhã. Então a gente não sabe o que é melhor pra gente. Amém? Outro ponto aqui que eu quero destacar é reconhecer o poder e os feitos de Deus. Aqui eles dizem: pusemos a nossa esperança em Ti, ó Senhor, nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas as coisas. Então, a gente precisa não só colocar a esperança no Senhor, mas reconhecer que é Ele que faz e que já fez
todas as coisas e continua fazendo e que vai fazer. A gente muitas das vezes tem uma mania de colocar um olhar gigante sobre aquilo que ainda não aconteceu conforme a nossa vontade. Devemos reconhecer tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, porque quando a gente está no presente e a gente está vivendo algumas lutas, algumas guerras, a gente tem a mania de olhar para tudo aquilo que está dando errado e tudo aquilo que a gente quer e ainda não chegou. E a gente acaba sendo ingrato com o Senhor para não reconhecer tudo que Ele já fez e está fazendo. Você quer um exemplo? Às vezes a gente acorda durante o dia, a gente nem pensa que o maior milagre que Deus fez foi o nosso acordar, é o nosso fôlego de vida, é a nossa família estar viva, é os nossos amigos, as pessoas em nossa volta estar vivo, tá com ar, respirando, com saúde. Então, às vezes, a gente nem olha para aqueles milagres que o Senhor tem feito todos os dias. Por quê? Porque a gente está olhando só para aquilo que ainda não chegou ou só para o problema que a gente está vivenciando naquele momento. E aquele problema que você está vivenciando não é exatamente, não define tudo, não define o teu amanhã, sabe? É uma coisa momentânea. Jesus, antes dele ir, ele fala para os discípulos: tem de bom ânimo, nesse mundo vocês vão ter aflições. Então Jesus, ele não falou para vocês, fiquem de boa, tranquilo, porque eu vou levar vocês tudo, vocês vão ser super mimados e vocês não vão passar por nenhuma peleja. Não, pelo contrário, Jesus falou, tem de bom ânimo, por quê? Por quê? Porque vocês vão ter aflições. A palavra do Senhor, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Por quê? Porque vocês vão ter aflições. Então a gente precisa reconhecer que mesmo a gente tendo aflições, Deus já fez, está fazendo e fará grandes coisas. A gente precisa reconhecer que Deus tem feito tudo cooperar ao nosso favor. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é 1%, não é 50%, não é 60%, não é todas. Thaís, mas eu estou passando por uma luta, por uma enfermidade, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que a nossa mente humana ela não venha entender. E há coisas que eu também não entendo, mas eu entendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e que tudo ocorre para o meu bem, ainda que a minha mente humana limitada não entenda. Então, reconheça que Deus é o Deus que tem feito as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Então, a gente precisa ter esse olhar de reconhecer, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, está fazendo e irá fazer. Porque é através disso que a gente vai ser uma pessoa grata. E é através disso que a gente vai focar não naquilo que está acontecendo de ruim, sabe? Não tô querendo dizer que você vai, eu vou me tornar insensível, eu não tô nem aí pro problema. Não, você vai orar, você vai apresentar aquele problema ao Senhor, você vai entregar nas mãos do Senhor, mas você não vai colocar uma lupa gigante naquele problema e já decretar tua derrota, já decretar que tá tudo acabado, não. Porque o Senhor que já fez vários milagres na tua vida, na minha vida, do passado, que tem feito até hoje, nesse instante, Ele vai continuar fazendo. Entende? O diabo, ele tem como influenciar, às vezes, fazendo com que você olhe mais para aquilo que tá tudo de ruim. Mas você precisa trabalhar na sua mente para você olhar para aquilo que o Senhor já fez e está fazendo, porque assim você vai ser grato. E é isso que a gente tem que ser, grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Outra coisa, eles dizem aqui, antes disso, eles dizem, ó Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Então eles se voltam para o Senhor, declarando que o Senhor era o Deus deles. E a gente tem que declarar isso todos os dias. É necessário que a gente fale para o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu amado, é o amado da minha alma. Para quê, Thaís? Adorando, sabe? Quando você tem um filho ou uma filha, quando você tem pessoas da sua família, você diz eu te amo no dia de aniversário da pessoa. O que você fala? Você fala palavras lindas para a pessoa, que a pessoa é especial, que a pessoa é isso, é aquilo outro. Para o Senhor há essa necessidade todos os dias, para que a gente reconheça que Ele é o nosso Deus todos os dias, para que a gente mostre para o mundo espiritual, para as pessoas, para nós mesmos, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso provedor, o nosso Criador. É adorá-lo mesmo em espírito e em verdade. Não é adorar, não é abrir a boca para adorar o Senhor, para louvar a Ele, para
orar só quando você está precisando, não, mas é todos os dias, é amar o Senhor, porque Ele te ama, Ele me ama. Então a gente precisa ter esse relacionamento de falar assim: eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é aquele que provê, é aquele que me guarda, é aquele que me protege. É isso, é adorar a Ele, é amar a Ele, não só quando você está orando, pedindo, mas é orando, dizendo, falando para Ele tudo que Ele é para você, tudo que Ele significa para você. Porque eu imagino que quando alguém faça isso para você, você se sinta muito bem. Então há essa necessidade de adoração ao Senhor, demonstrando que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador, e que a gente reconhece isso. A gente está mostrando para o Senhor que a gente reconhece que Ele é o Deus da nossa vida, acima de tudo, e que não há outra adoração a não ser a Ele e dele. Outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês é reconhecer a bondade de Deus em realizar tais feitos. Então, você vai, além de você reconhecer que Deus tem feito grandes coisas todos os dias na sua vida, é reconhecer o quanto Deus é bom, porque a gente nem merece o que Deus faz por nós, essa é a realidade. Porque a gente é pecador, a gente peca contra o Senhor, a gente traiu o Senhor quando a gente estava afastado da presença de Deus. Muitas das vezes a gente tem comportamentos completamente diferentes daquilo que o Senhor nos orienta, e a gente tem que reconhecer a grande bondade, a grande misericórdia, a graça do Senhor, o amor do Senhor por nós, porque é isso que faz com que a gente demonstre gratidão a Ele, a gente reconheça que sem Ele a gente nada pode fazer, que a gente é completamente dependente dEle. Então que a gente venha a aprender a colocar a nossa esperança no Senhor, a nossa fé, a crer no Senhor, independente do cenário, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, que a gente venha reconhecer que o Senhor tem feito todas as coisas na nossa vida, todas as coisas cooperarem para o nosso bem, seja da nossa vontade, não sendo da nossa vontade, o Senhor continua cooperando para que tudo seja para o nosso bem. Reconheça a bondade do Senhor, os milagres que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Gente, esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com vocês. Antes de finalizar esse vídeo vai sair na época do carnaval, e eu quero assim deixar de alerta para você: cuidado com o que você vai ver, cuidado com o que você vai escutar, porque é uma época em que a carne, a festa da carne, Satanás, né, a adoração aos demônios, às coisas que não provém de Deus é muito grande. Então cuidado, se você não vai ver escolas de samba na TV, se você não vai ouvir essas músicas consagradas ao diabo, cuidado, porque são nas mínimas brechas que a gente dá que o diabo ele entra e tenta nos destruir. O diabo ele tá o tempo todo tramando contra a gente. Então uma simples brecha que a gente der, ele vai se aproveitar disso. Ele não vai te dar descanso. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente está ali relaxando, dormindo, o diabo está tramando para me destruir, para destruir você. Então a gente precisa ser cristãos que vigia o tempo todo, principalmente nesses momentos onde há muita legalidade no nosso país. Essa época é uma época que tem muita legalidade, muita disseminação de pecado, onde o pecado é visto como algo natural, sabe? Então, assim, cuidado, porque aquilo que você vê, aquilo que você coloca na tua casa, aquilo que você deixa entrar, é como se você estivesse falando pro diabo: pode entrar e fazer o que você quiser. Quando você tá vendo coisa de escola de samba, quando você tá vendo coisas que não agradam o Senhor, é como se você falasse: diabo, pode entrar e destruir minha família. Quando você tá vendo essas coisas, você tá dando liberdade para ele fazer. Agora, a partir do momento em que você vive uma vida de santificação, o seu lar, você evita coisas que não provêm do Senhor, você tá fechando as brechas e você tá falando: aqui não, diabo. Aqui você não vai entrar, não. Aqui você não tem legalidade. Então, cuidado, vigiem para que o diabo ele não ache brecha para atuar na sua vida, na sua família, porque é nas mínimas coisas que ele vai entrando, de pouquinho em pouquinho, até que ele destrua por inteiro aquilo que ele começou de pouquinho, né? Porque às vezes ele entra e não fica tão explícito. Opa, o diabo chegou e desmoronou tudo de uma vez só. Não, às vezes é de pouquinho em pouquinho. É uma palavra, é um comportamento, é uma música, é algo que eu tô vendo.
e daí por diante. Então, cuidado, porque o diabo ele não tá brincando de ser diabo. Se eu e você tá brincando, às vezes brinca de ser cristão, o diabo não tá brincando de ser diabo. Ele vai todos os dias tentar te destruir e me destruir. Então, cuidado, não brinque. Não deixe de ter temor ao Senhor, à palavra do Senhor. O Senhor diz que a gente deve vigiar e orar. Então, vigie de maneira redobrada a cada dia, porque a nossa luta contra as potestades, contra o diabo é constante, todo momento, não para. Até que Jesus volte, a gente vai continuar nessa luta, que é difícil, mas a igreja já tem a vitória garantida. Amém? Não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo. Espero que Deus tenha falado com você, como Deus falou comigo. E que esse vídeo seja a bênção na sua vida. Compartilhe com as outras pessoas para que essa palavra também chegue e tenha mais alcance em outras vidas que precisam ouvir essa palavra do Senhor. Não esqueçam, ponha a sua esperança no Senhor, porque Ele tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, e tenha certeza que se você tem vivido um cenário difícil hoje, esse cenário vai mudar, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. E não esqueça que o Senhor te ama. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe!